Eu converso já a seguir com Issa Agostinho e Wellington Calazans sobre estas notas de atualidade internacional. Wellington, bem-vindo mais uma vez ao Hora 10. Boa noite. Boa noite, Dorival do Aleixo. Boa noite a você assistindo ao Hora 10. Boa noite, Sal. E é um prazer estar aqui de volta. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Vamos então começar com o Wellington e a qualquer momento o Issal seguramente se vai juntar a nós para esta conversa. Vamos começar pelo Egito. Apesar da vitória que é considerada avassaladora de El-Sisi, este foi o pior resultado de Abdel Fattah El-Sisi nas eleições. Isto leva-nos a que análise ou a que reflexão? Dorivaldo, vários fatores, apesar de que ninguém pode aqui negar que foi uma vitória expressiva, com quase 90% dos votos. Mais do que isso, seria unanimidade. Toda unanimidade é burra, né? Como sabemos disso. Pelo menos a sabedoria popular aponta para esta conclusão. Então, Dorivaldo, foi uma eleição já praticamente prenunciado o resultado, né? Quando nós falávamos aqui sobre esse tema há pouco mais de 2 meses, certo, já antecipávamos, tanto eu como o colega Sal, lamentavelmente está com problema no sinal hoje, já falávamos que era uma eleição tão protocolar que quem escolheu o opositor foi o próprio presidente Sisi. É um terceiro mandato, aos 69 anos de idade. Ele agora tem desafios muito grandes, né? 34% de inflação, não é coisa fácil de se resolver nesse período. Tem uma tensão muito grande interna por causa da revolta da maioria muçulmana do país, né? Por causa da situação entre Israel e Palestina, e isso também gera muitos focos de instabilidade no Egito. E só para voltar um pouco à sua pergunta sobre obstáculos, residiu exatamente aí, nessa tensão entre Israel e Palestina, um pouco de risco para que o presidente Sisi perdesse um pouco da unanimidade, porque 90%, quem reclamar disso, aí também já é demais, né, Dorival? Certo. Não sei se já temos o Issal para juntar-se a nós aqui na conversa, na análise. Não temos sinal do Issal. Estes resultados levam-nos a idealizar que tipo de mandato El-Sisi terá durante este que será o seu último período também de mandato, segundo a Constituição do Egito. Olha, como eu falei a você, Dorivaldo, o problema da inflação, esse é o verdadeiro problema que vai ser encarado pelo presidente reeleito, né, agora para o terceiro mandato do Egito. Sabemos que o mundo pós-pandemia, ele ainda está com sérias dificuldades para a recuperação, e tudo isso é agravado com a situação agora da instabilidade que vai desde a Ucrânia, passando agora especialmente por questões religiosas e laços muito culturais muito fortes com o povo palestino dentro do Egito. Então, tudo isso gerando instabilidade prejudica uma retomada econômica dentro de uma expectativa e de necessidade que é imposta aí pelo momento vivido no Egito. Então, o momento é de desafio, o momento é de incerteza, Dorivaldo. E agora vamos aguardar para saber, porque como é o terceiro mandato, o presidente tem ali o domínio da situação, né? Ele conhece a fundo cada problema. Espero que ele esteja apto a buscar uma condução sem a acomodação, né? Já que 3 mandatos é visto por muitos como um certo exagero, né, para um político. Mas cada país sabe o que é que precisa. Essa coisa de modelo padrão de democracia e de revezamento de poderes, isso notadamente não é uma realidade que possa render a garantia de bons resultados. E tanto que a Alemanha, depois que Angela Merkel deixou o poder após 16 anos praticamente, aí somente depois da saída dela que teve tanto problema agora para a Alemanha e para toda a Europa, porque a Alemanha é a força que é na Europa. Mas voltando aqui só para concluir sobre
Os problemas são muitos e o presidente do Egito vai precisar também contar com a estabilidade regional para poder conduzir da melhor maneira possível o seu terceiro mandato. Nós vamos então seguir, Wellington. Vamos aqui olhar também um pouco para a União Europeia, que abriu uma investigação formal contra a rede social X e vários fatores estão aqui por detrás desta investigação que foi aberta. Como é que nós podemos aqui perceber este cenário? É uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão, não é? Porque julgar o conteúdo que está sendo difundido por aquela rede social é praticamente determinar o que deve ou não um órgão de comunicação social, ainda que seja rede social, mas já é conhecido como um órgão e reconhecido como um órgão de comunicação social nas novas tecnologias da informação. Por isso, Dorivaldo, eu vejo com muita preocupação. Aqui na Europa, eu já vinha falando a você e ao nosso público que há censura muito grande hoje aqui na Europa, dificuldade de acesso a conteúdos de diferentes países que são considerados desafetos dos interesses europeus, né? Nós temos aí casos de perseguição a jornalistas nos órgãos de comunicação em alguns países, temos praticamente uma censura prévia com um conjunto de regras que limitam a expressão individual dos cidadãos. Então, eu, inclusive, fico perplexo quando esses países julgam a liberdade de expressão de outros países, não é? Eu sempre falo sobre isso também. E sempre menciono o caso aqui da televisão pública de Angola, em que você via para mim, horas antes, os temas que eu vou comentar e, em momento algum, desde que começamos a trabalhar, desde que este canal aqui, eu já estava na televisão, antes deste canal existir, eu nunca recebi nenhum tipo de orientação editorial, o que eu devo, o que eu não devo. Então, liberdade é outra coisa. Liberdade não é dizer que tipo de conteúdo deve ou não. Se não fosse o X, o antigo Twitter, pouco saberíamos sobre crianças e mulheres, inclusive grávidas, que têm sido cruelmente assassinadas na Palestina por parte de Israel. Então, eu defendo, não por simpatia a Elon Musk, não é isso, mas é por total dedicação à liberdade de imprensa e de expressão com responsabilidade. Certo. Isto reforça aqui também a declaração da própria rede social X, que diz que estava a cooperar com o processo regulamentar instaurado pela Comissão Europeia e defendeu desta forma ser importante que este processo permaneça livre de influência política e siga, claro, a lei dos serviços digitais num comunicado que divulgou. É exatamente isso. Mas por mais que a rede social X diga isso, se a punição já estiver predefinida, dificilmente ela será revertida. Né? Aí a rede vai ter que recuar, se render e praticar o cerceamento de liberdades, ou então vai ter que encarar uma perseguição muito forte. Para que você tenha uma ideia, você que está me assistindo, os estados europeus, eles retiraram todo e qualquer tipo de anúncio nessa rede social X, o antigo Twitter, como uma forma de protesto. Mas não é só protesto, isso é censura pelo bolso. Isso é censura através da capacidade financeira. E esse tipo de censura ela é muito perigosa, porque ela é imposição de poucos contra muitos. Vamos continuar aqui o nosso momento de análise com Wellington e dizia eu que não é, portanto, a primeira plataforma ou a primeira rede social a ser alvo de investigações por parte da própria União Europeia, mas é a primeira, digamos, a enfrentar um processo formal. Isto evidencia de alguma forma, digamos, alguma preocupação aqui da própria União Europeia ou dos seus reguladores relativamente a esta empresa em particular ou a Elon Musk em particular?
Não vejo por este ano. Eu vejo como uma tentativa de escolha de um alvo para que possa servir de outros, não é? Esse tipo de prática é muito comum em ditaduras. E quando há uma punição extremamente severa contra um, a expectativa é de que todos os outros recuem na investida que pareça ser uma ameaça para os interesses do punidor. Então, não vejo nada pessoal, porque o Elon Musk é bilionário, né? Então, os bilionários têm privilégios. Ele pode ser processado à tarde, perseguido à tarde por causa da rede X, o antigo Twitter, mas à noite está jantando com o punidor, porque ele faz parte do mesmo grupo. Então, não é ele que está sendo perseguido, e sim quem usa aquela rede social que está sendo punido. Certo. Nós vamos aqui também pedir desculpas porque tentávamos manter aqui a comunicação com Isao Agostinho, introduzindo mesmo para a nossa análise ou para as nossas conversas, e vai ser, portanto, impossível fazermos isso hoje. Portanto, Wellington, hoje estamos os dois. Vai ser assim a nossa análise de hoje. Aproveite, porque é o penúltimo dia antes das minhas férias, hein? Certo. Já sabemos que é habitual, não é? Nas últimas semanas do ano, o Wellington desaparecer. Só por isso é que vamos continuar. Vamos para a Coreia do Norte, que acabou por disparar o 5º míssil de longo alcance. É, portanto, um recorde só este ano, Wellington. Olha, falar sobre a Coreia do Norte fica parecendo que eu só tenho este argumento, mas eu preciso lembrar, até porque o nosso público é rotativo, né? Não foi quem assistiu há um mês que está assistindo exatamente hoje. A Coreia do Norte só existe enquanto país porque possui armas de dissuasão. Então, seria ingenuidade de qualquer analista dizer que se a Coreia do Norte não possuísse, não dominasse tecnologia bélica de alto poder, ela estaria nessa condição que vive hoje, sob uma liderança hereditária, vamos chamar assim, não é? E com isso, Dorivaldo, os testes eles vão acontecer, os testes eles vão continuar acontecendo. Primeiro, porque é importante estar sempre preparada, né? No caso daí a Coreia do Norte. Segundo, o país de maneira frequente tem sido hostilizado por países vizinhos em especial, mas não apenas eles. Terceiro, a região vive uma tensão muito grande e a Coreia do Norte é parceira estratégica da Rússia e da China nessa disputa pela multipolaridade vivida hoje no planeta, em que a situação de potência única pertencente a muito tempo pelos Estados Unidos da América, começa a entrar numa fase de transição em que a China, que inclusive apoia os testes feitos pela Coreia do Norte, tenta buscar aqui um protagonismo, e também a Rússia. Então, Dorivaldo, este vai ser um tema que estaremos sempre comentando, novos testes irão acontecer, mas eu sempre recordo de uma conversa, uma vez que eu tive com um dos principais especialistas em armas e tecnologia nuclear do planeta, o Hans Blix, ele é sueco, foi ele quem disse que o Iraque não possuía armas de destruição em massa naquela oportunidade. Eu tive a oportunidade não apenas de entrevistá-lo, mas de passar a conviver com ele em alguns momentos sociais, onde eu pude aprender muito sobre o tema e sobre geopolítica, obviamente. E ele falava que era muito pouco provável que a Coreia do Norte usasse a energia nuclear como uma arma. Ele falou que só em último recurso, em caso de comprovado ataque contra aquele país. Então, eu não vejo a Coreia do Norte atacando ninguém. Eu acredito que se ninguém atacar a Coreia do Norte, ela só vai ficar ali fazendo os testes, brincando de testar arma pesada, mas não vai usar contra ninguém, Dorivaldo. Certo. Então, são infundados ou seja, as preocupações, melhor dizendo, de personalidades como Fumio Kishida, o primeiro-ministro do Japão, que condenou este disparo da Coreia do Norte, dizendo mesmo tratar-se de uma violação
das resoluções da ONU e uma ameaça para a paz e segurança da região? Olha, tanta coisa tem violado aí os acordos das Nações Unidas que ficou, como eu falei, se não houver uma reforma drástica nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no Tribunal Penal Internacional e até mesmo nas universidades, no direito internacional, a geopolítica ela vai entrar numa fase muito difícil de olho por olho, dente por dente, entre países. Então, Dorivaldo, eu vejo isso muito mais como uma propaganda que visa atingir a China também, e não apenas a Coreia do Norte, do que propriamente uma ameaça consumada e que mereça a preocupação e tirar o sono aí do nosso público. Pode dormir tranquilamente, você que está assistindo. Está certo, Wellington. Em meio a tudo isso, a China garante o apoio após este novo lançamento de míssil balístico da parte da Coreia do Norte. Hoje estiveram reunidos os ministros do negócio estrangeiro, ou dos negócios estrangeiros da China, e também o ministro dos negócios estrangeiros da Coreia do Norte. Uma reunião que foi, portanto, descrita como um encontro de alto nível. Mais do que este apoio, o que é que este encontro também acaba aqui por trazer de realce? A China sabe exatamente o que precisa para poder avançar no seu projeto de se firmar como uma potência mundial, não substituindo outra potência, como o país tem deixado claro nas suas aparições através das autoridades que estão devidamente credenciadas para falar em nome do governo e do país, de um modo geral. Então, Dorivaldo, o apoio da China é uma espécie de vacina, uma profilaxia para que sejam evitados danos para aquele parceiro ou para aquele projeto que este país, que é uma potência, apoie hoje. Não vejo isso como algo assim acima de qualquer tipo de suspeita, e vejo muito pelo contrário como uma ação diplomática legítima, né, que faz parte de um processo de um plano de médio e longo prazo do país que vem sendo executado com muito êxito até aqui. Certo. Vamos olhar agora para o último assunto desta noite. O quarto assunto é, portanto, de Hong Kong, que nos chega. Vamos olhar aqui para Jim Malay, que começa finalmente a ser julgado. Dorivaldo, espião não usa crachá, certo? Então, quando a China conclui, nesse caso aí Hong Kong, né, conclui que houve uma traição aos interesses em Hong Kong do Jimmy Lai, nós não podemos, assim, à distância, considerar que isto seja típico. Você usou hoje a expressão regime duas vezes, né? Você usou contra a Coreia e você usou contra a China, né? Fico atento aqui à sua redação, viu? Sim, sim. Então, como sempre. Mas é isso. Eu chamaria de sistema, eu substituiria regime por sistema. A China, se ela não tivesse um governo com bastante rigor, dificilmente ela teria a unidade do país que tem hoje. E somente dessa maneira, né, é possível conduzir o país para um projeto, como eu falei há pouco, de médio e longo prazos. Com isso, Dorivaldo, essa condenação, eu pergunto a você assim, qual a possibilidade de Estados Unidos e Reino Unido, né, que são os maiores críticos a esse julgamento, falarem sobre esse tema quando nós temos Julian Assange preso, sem julgamento, né, e já praticamente condenado à morte, porque se houver a extradição dele para os Estados Unidos, há parlamentares que estão pedindo a morte dele, assim, abertamente. Então, qual a liberdade de expressão, qual é a democracia que estão defendendo aí, nesse caso do chinês? Não é verdade? Eu, há pouco mais de 3 meses, troquei algumas mensagens com a esposa de Julian Assange, Stella Assange, que é minha seguidora, inclusive, nas redes sociais,
E ela me falou que a situação dele é dramática, porque ele sofre tortura psicológica, fisicamente ele está extremamente debilitado. Então, você, Dorivaldo, que é um jornalista que ama a profissão e que exerce com um primor assim admirável, sabe que quando um país aparece para criticar outro, ele tem que ser um bom exemplo, porque senão a sua crítica não tem validade, porque a crítica ou o elogio tem validade na medida em que aquele que exerce a crítica ou o elogio estará respaldado por boas práticas, por bons exemplos. Não é o caso aí, trazendo Julian Assange para comparação com o chinês, de Estados Unidos e de Reino Unido em especial. Por isso, eu acredito que seja mais uma propaganda contra a China, demonização da China e do povo chinês, e a expressão regime, que é utilizada para a China por causa desse e de outros casos semelhantes, poderia também ser aplicada para o caso de países que fazem com Julian Assange o que vem fazendo. Certo. Wellington, eu vou agradecer por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite, analisando as notas que fazem a atualidade internacional. Amanhã estaremos seguramente juntos novamente para olharmos para outros assuntos ou a sequência de alguns destes abordados hoje. Até lá, uma ótima noite. Grande abraço. Continuação de bom trabalho para você, Dorivaldo. Boa noite a você que está assistindo ao Hora 10. Boa noite e até amanhã. Obrigado. Até amanhã.